e Libras e o 16º ciclo de conferências sobre aquisição da linguagem. Nossa primeira mesa da tarde é com o professor Roland Pfau, da Universidade de Amsterdã. Vou fazer aqui um pequeno resumo da biografia do professor. O professor Roland ele é uma referência internacional para os estudos sobre língua de sinais. Além de orientar inúmeros trabalhos sobre a descrição de línguas de sinais, é autor de vários artigos, livros e capítulos de livros sobre a temática de descrição linguística de línguas de sinais. Destaque-se que um dos aspectos mais originais de seu trabalho refere-se à análise diacrônica de processos de mudança linguística envolvendo línguas de sinais. Resultado desses trabalhos estão publicados no capítulo Grammaticalization in Sign Language, em coautoria com Max Steinbach, um livro editado por Nahog e Heine, The Oxford Handbook of Grammaticalization. O professor também é coeditor do livro Sign Language, An International Handbook, que é uma obra internacionalmente conhecida e referência nos estudos sobre língua de sinais numa perspectiva translinguística. Em 2016, o professor organizou, com colegas da Universidade de Amsterdã, o livro The Linguistics of Sign Language, An Introduction, publicado pela John Benjamin. Então, eu passo a palavra ao professor e, ao final da fala, nós teremos um espaço para perguntas. Thank you very much, Angélica. I'm really happy to be back in Araraquara. I hope you enjoyed the talks this morning as much as I did, and I hope you will forgive me for taking you into a somewhat different direction now. Muito obrigada, Angélica. Eu estou muito contente de voltar a Araraquara. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as palestras de hoje de manhã, tanto quanto eu, e peço desculpas por ir numa direção um pouco diferente agora à tarde. So from the area of pointing, gesture and acquisition, we now move towards the domain of syntax. And what I want to talk about is coordination, specifically in sign language of the Netherlands, abbreviated as NGT. Então, da área do apontamento e do gesto, agora a gente vai mais em direção à sintaxe, e eu vou falar mais especificamente sobre a coordenação na língua de sinais da Holanda. Yeah. So what is coordination? I want to start with a few terminological explanations. Coordination is the combination of two main clauses. There are different types, and I give you Portuguese examples on this slide. Bom, então, o que é coordenação, né? Eu vou começar com alguns termos. A coordenação é uma combinação de duas ou mais orações. E aqui eu trago alguns exemplos em português. So you can see, in the first example, we have coordination with e, which is conjunctive. Second example with u, which we call disjunctive. And in the third example with mas, which we call adversative. In this talk, I will only be focusing on the first two types. Bom, então aqui nós temos primeiro um exemplo com e, com a conjunção e, que é uma coordenação conjuntiva. Depois um exemplo com ou, que é uma coordenação disjuntiva. E, por último, um exemplo com mas, que é uma coordenação adversativa. Nessa fala, eu vou me ater só aos dois primeiros exemplos, conjuntiva e disjuntiva. In coordination, we speak of conjuncts. So you can see on the slide that there is a first conjunct in coordination and a second conjunct, which are marked in different colors. Em coordenação, a gente fala em conjuntos. Então, nos slides, vocês podem ver que eu marquei de duas cores diferentes, o primeiro e o segundo conjunto. And another important distinction is between syndetic and asyndetic. So what you see on the slide, the examples, they are all syndetic because there is an overt conjunction. However, in many languages, you can also coordinate without conjunction, and this we call asyndetic. Então, outra distinção importante é a distinção entre sindéticas e assindéticas. Nesse exemplo do slide, a gente só vê orações coordenadas sindéticas, porque existe o uso
óbvio de uma conjunção. Mas em muitas línguas você pode ter conjunções assindéticas, que são não marcadas por conjunções. Now, the topic of this talk is asymmetric coordination. I want you to take a moment to look at the example on the slide from Portuguese. O tópico dessa fala é a coordenação assimétrica. Então, eu quero que vocês deem uma olhada no exemplo, né, num exemplo em português. And I hope that you agree with me that these examples are not good. Yeah? I don't know whether you think they are fully ungrammatical or maybe you just think they are awkward, but they are certainly marked. And the reason is that in the two conjuncts we have different word orders. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse não é um bom exemplo, né? Nos dois conjuntos dessas coordenações, a gente tem uma ordem diferente dos termos. And this is what we call asymmetric. Is anyone here who thinks that these examples are perfectly fine? Isso é o que a gente chama de assimétrico. Tem alguém aqui que acha que esse exemplo é perfeitamente bom? No, that's good news for me. Yeah? Isso é Okay. ótimo. So let's say they are ungrammatical. Vamos dizer, então, que eles sejam agramaticais. Now, until now, coordination in sign languages has not received a lot of attention. There are a number of studies on different types of coordination. Yeah? People have also shown that coordination can be marked by manual signs, but also non-manually, and that grammaticalization may be involved. Bom, até hoje não se deu muita atenção para a coordenação. De uns tempos para cá, a coordenação tem sido mais estudada e alguns estudos mostram que Grammaticalization? No? Que a formação de coordenação também envolve marcadores não manuais. So this is the structure of the talk. I will first say a little bit about previous studies on coordination in sign languages, and then I will introduce a very important constraint that has been proposed. Then we look at the methodology, I'll present the results, and I will offer some discussion of the data. Bom, então, primeiro eu vou dar uma visão geral dos estudos que vêm sendo feitos em coordenação em língua de sinais. Depois vou falar um pouco sobre a metodologia e os resultados das análises de comparação entre coordenação simétrica e assimétrica. So, coordination first. Here are a few examples. And we start with syndetic coordination. The example number 1 is from American Sign Language. The second example is from Sign Language of the Netherlands. And you can see that there are manual signs, which are in a red circle, that are used in coordination. And in a moment, I will show you what they look like. Vamos começar, então, com a coordenação sindética. O primeiro exemplo é na língua de sinais de inglês americana. E o segundo exemplo é na língua de sinais da Holanda. E em vermelho a gente tem marcado os sinais dos quais eu vou falar e vou mostrar aqui no vídeo. So these are the signs. The first one looks like this. Yeah. We've seen a similar sign this morning in Ivani's presentation. But here it is used to enumerate the two conjuncts, conjunct 1 and conjunct 2. Então vamos aos sinais. O primeiro é esse aqui, que a gente já viu mais cedo na fala da outra professora. Nessa primeira fala ele tinha um sentido diferente, mas aqui ele é usado para enumerar os dois conjuntos, conjunto 1 e conjunto 2. And then we have another sign that we saw earlier today in Alia's presentation, and that's the palm up. And in sign language of the Netherlands, this sign can be used for disjunctive coordination, so for or, u. Então, nós temos o outro sinal, que é a palma da mão para cima. Também foi falado anteriormente por uma das professoras. E na língua de sinais da Holanda, ele indica coordenação disjuntiva, e ou ou. But then there's also asyndetic coordination, which means that the two conjuncts are simply put next to each other, but there is no linking element. And again, we have examples from Sign Language of the Netherlands and then from Hong Kong Sign Language.
Depois a gente tem a coordenação assindética, onde duas orações são colocadas juntas uma da outra, mas não tem um elemento marcando quando passa de uma para outra. E aí nós também temos um exemplo da linguagem de sinais da Holanda e de Hong Kong. And in both examples, and this is really important, the signers use non-manual markers. So what you get, most importantly, is a body lean. So let me show. E como a gente tem elementos que marcam que não são linguísticos, a gente tem elementos de expressão corporal que marcam essa coordenação. So you would lean to one side for the first conjunct, and then lean to the other for the second conjunct. Então você tem a inclinação do corpo de um lado ou do outro para indicar quando está falando de um conjunto e depois de outro. Now I have two slides that I'm actually going to skip. You can ask me later. This is about leaving out material in the second conjunct. Eu vou pular 2 slides aqui sobre os quais vocês podem me perguntar depois, que são sobre material que é deixado de lado na hora de passar de uma coordenação para outra, de uma coordenada para outra. This is actually not relevant for what I'm going to say, but it is theoretically interesting. Isso não é muito relevante para o que eu vou dizer agora, mas é teoricamente interessante. Now this brings me to a very important point, because all the examples that we find in the literature are symmetric. Yeah? I browsed all the literature, and all of the examples are of the type presented on this slide, where both conjuncts have the same word order. Então, isso é um ponto muito importante dessa fala. Todos os exemplos que a gente tem na literatura falam sobre coordenação simétrica, inclusive esses exemplos aqui dos slides. So this is really striking, and it brings me to the second point, which is the parallel structure constraint. Yeah, and the name already gives it away. Yeah, this is a constraint that forces the two conjuncts to have the same structure. Bom, isso leva a gente a uma outra questão, que é essa limitação, né, que força as duas coordenadas a terem a mesma estrutura. This has first been proposed in 1987, and what this author says is that this parallelism is really a universal principle. Esse estudo de 1987 diz que esse paralelismo entre as duas coordenadas é um princípio universal. And the constraint is formulated on the slide. So it says that the two conjuncts must have syntactically, semantically, and prosodically parallel structure. A restrição está exposta aqui no slide e diz que os conjuntos eles devem ser sintaticamente, semanticamente e na prosódia também paralelos em estrutura. So once again, I have a couple of examples for you, all Portuguese. Once again, you can take a moment to look at them. And once again, I hope that you agree that all of these examples are not good. Mais uma vez, eu tenho exemplos em português. Vocês têm um tempo para olhar para eles. E eu espero que vocês concordem que esses não são bons exemplos, não gramaticais. In the first example, the sentence types are different. Yeah? So you have a declarative and an interrogative. In the second example, the two elements that are combined are of a different nature. No primeiro exemplo, então, o tipo das sentenças são diferentes. Você tem uma questão e depois uma declaração. E no segundo exemplo, os constituintes das sentenças são diferentes. And in the third example, we find a pattern that is similar to the one we have seen previously. In both examples, the word order, in both conjuncts, the word order is different. E no terceiro exemplo, a gente tem um paralelo com o que foi mostrado anteriormente e a queda de uma das conjunções. I will not go into the details of this slide, but what is important for us to remember is that people have claimed that this constraint is due to what we call information structure. And information structure is about topic and focus. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses exemplos,
Mas isso é o que nos leva a falar sobre tópico e comentário. É sobre essa estrutura tópico e comentário. Estrutura informacional de tópico e comentário. Yeah? So if I ask a question like, what did Joan and Peter bring? Yeah? Then I want an answer in which the topic and focus, the new information and the old information are parallel. And this is shown in the example. Então, se eu partir da pergunta, o que o Joan e o Peter trouxeram, né? Primeiro eu vou estar com foco na nova informação, né? Então eu vou ter esse contraste entre a nova informação e a informação que já é conhecida. A few more examples, but they show pretty much the same thing we have already seen. Yeah? This is German, English, and Portuguese. And in the red circle, you see the topic. And this is what is crucial, because in the second conjunct, it appears in a different position. Então, agora, mais alguns exemplos do que a gente vinha falando, né? A gente tem inglês, alemão e português. E o círculo indica o tópico, né? Que vem, em primeiro lugar, vem em destaque na segunda coordenação, porque é o assunto principal de que se fala. That's it for the background. Now I want to tell you a little bit about the methodology, because this is a corpus study. Sobre o background é isso, né? E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a metodologia, porque isso é um estudo de corpus. There is a corpus of sign language of the Netherlands, the corpus NGT, and from this corpus we extracted a number of videos, a total length of almost 1 hour. Então, existe um corpus da língua de sinais da Holanda, né? E desse corpus a gente extrai um número de vídeos que totalizam quase mais de 1 hora. Yeah. 1 hora. Now, these data, these videos are annotated. They are annotated in ELAN, which is the system that Alia showed us earlier today. And this allows us to search for specific items in the annotation. Então, esses vídeos eles são analisados por meio do ELAN, que é esse programa que a Alia falou mais cedo. E dentro dessa análise, nós podemos ir direto aos termos que nos interessam. And this is what we did. So first of all, when we are dealing with syndetic coordination, this is pretty easy, because then you just search for the relevant sign. And there are 2 signs that we searched for, and they look like this. Bom, então, primeiro foi isso que a gente fez. Começamos pelas sindéticas e procuramos 2 sinais, de E e O. O primeiro é assim e o outro assim. And the second one could be one-handed. E o segundo pode ser apenas com uma mão. But that's not the whole story, of course, because we also have asyndetic coordination. So we have examples where there is no overt marker. And this you can only find when you look on the translation line. And then you search for the Dutch words meaning and, or. Mas isso não é tudo, porque também existe a coordenação assindética, né, em que a gente não procura por um sinal específico, a gente só consegue identificar por meio da tradução. Now this search gave us a lot of hits. 4,500 hits, which is, crazy much. But in the end, the examples we analyzed were actually quite few. E essa análise nos deu um total de mais de 4.000 acertos, né? Mas muitos foram irrelevantes por conta de certas questões. Why is this the case? This has to do with the nature of the annotation. So for instance, if I search for plus, this sign, it's two-handed, and it appears on 2 tiers. So this already gives you 2 hits for one sign. Isso acontece porque alguns deles têm mais de um.
É usado as duas mãos. Então, por exemplo, o sinal de E, de mais, né, é feito com as duas mãos. Então, acontece em duas camadas, aparece em duas camadas. Por isso é difícil de achar. And then there were numerous examples where these signs were used, but not in coordination. So, for instance, you could start a sentence with plus, with and. But this obviously is not the type of coordination we were looking for. E também existem muitos exemplos em que esses sinais não são exatamente conjunções coordenadas. Eles estão, por exemplo, começando uma sentença. E isso não é o que a gente está buscando. So in the end, we were left with only 120 examples, which you can see it's a lot less, right? And, no first. E no final, então, a gente ficou com apenas 120 exemplos, né, o que é bem menos do que aqueles primeiros 4.000. And what happened then is, when we went through the data, we spotted a couple of examples that were asymmetric. And this is what tickled our attention, and this is why we looked further, in more detail, at these examples. E o que aconteceu foi que, durante as análises, a gente encontrou vários sinais que eram assimétricos, né? E isso chamou nossa atenção. Por isso que a gente foi se aprofundar nisso. And this brings us to the results. I will now show you a couple of examples. I will start with, say, the regular pattern, the expected pattern, the symmetric coordination. Isso nos leva aos resultados. Eu vou mostrar alguns exemplos, começando pelo padrão, que é a coordenação sindética, ou simétrica, desculpa. Now, here's the first example. And in order to read them, the conjuncts are always between square brackets. And then what I did is I circled the verb. And this should help you to see what the order is. Então, nesse primeiro exemplo, os conjuntos eu sempre deixei entre colchetes e circulei o termo para ajudar a gente a ver a sua representação nas duas orações. What is important to know is that in sign language of the Netherlands, both SVO and SOV are attested. And you can see in the first example, both conjuncts are OV, object verb, and in the second one, it's VO, verb object. É importante ressaltar que na língua de sinais da Holanda, tanto a ordem SVO quanto a ordem SOV são atestadas, né? E aqui nesses slides a gente tem um exemplo primeiro de SOV, depois de SVO. Also, the first one is disjunctive, and the second one is conjunctive. Então, tanto na primeira quanto na segunda, você tem conjunções, só ordens diferentes. Okay, what I have to do now, because I want to show you a couple of video clips, for some reason they don't work, so I will exit, and I will play the video, and then I go back to the presentation. Agora eu vou mostrar alguns vídeos. Por algum motivo, eles não estão funcionando dentro da apresentação de slides, então eu vou sair e vou voltar para a apresentação depois dos vídeos. It's also important for you to know the example will be shown twice. First in regular speed and then in half speed. And there's also captioning. So the signs they appear in the lower left corner. So this should help you to understand the example. Bom, os exemplos então vão ser mostrados duas vezes. Primeiro na velocidade normal, depois em câmera lenta. E na hora que estiver mostrando em câmera lenta, vai ficar uma tradução aqui no canto left, esquerdo. Left lower, yeah. I will show it again, and my apologies. I think part of the caption was not visible, right? Did you move the curtain? But it's not the curtain, it's not the Ah. I think it's there.
A gente não está conseguindo ver a legenda aqui no cantinho. Eu acho que está cortado. Tem como alguém aí no fundo apagar a luz aqui da frente, por favor? That might be too dark. Is that good? Tá bom? I don't want people to fall asleep. Não quero que as pessoas durmam. Okay. I just continue. So I hope you could see it. Yeah? So this was, let's say, a classical example of symmetric coordination involving a manual sign. Então, espero que vocês tenham conseguido ver. Esse foi um exemplo clássico de coordenação simétrica envolvendo o sinal. These are two further examples. For these, I don't have a video clip, but they show asyndetic coordination. So there's no manual sign involved in these examples, but they are symmetrical. Aqui temos mais um exemplo de coordenação simétrica, mas elas são assindéticas. Eu não tenho um vídeo para esses exemplos. I think it's better with the light. Okay, now it gets more interesting, because now we are moving towards the asymmetric cases. And remember that this is really what sparkled our interest. So what we found is a couple of instances where the word order in the two conjuncts is not the same. Bom, agora a gente vai para uma parte mais interessante que fala sobre a coordenação assimétrica, né? Que foi o que realmente chamou nossa atenção. And there are two types of this type of construction. The first one is topicalization in one of the conjuncts, which changes the word order. And the second type is a pronoun copy in only one of the two conjuncts. E existem dois tipos. O primeiro é a topicalização em apenas um dos conjuntos, e o segundo é a cópia assimétrica do pronome no segundo conjunto. Here's an example. So this is a conjunction with the sign plus. And even if you don't know English, I hope you can see that the verb appears in the second position in the first conjunct, but in the first position in the second conjunct. Bom, então aqui nós temos um primeiro exemplo com a conjunção mais, né, e mesmo que vocês não saibam inglês, eu acho que vocês estão vendo que eu tenho essa palavra na posição final, no primeiro conjunto, e na posição inicial, no segundo conjunto. Here's another example. This one does not involve a manual marker,
And you can see, again, the verb is in the first position, in the first conjunct, but in the second position, in the second conjunct. Aqui nós temos segundo exemplo. Esse exemplo não envolve marcador manual, mas nós temos o mesmo elemento na primeira posição do primeiro conjunto e na última posição no segundo conjunto. And this example I will show you as a video. So this is a disjoint coordination involving a manual sign for OR. E esse exemplo eu vou mostrar aqui também num vídeo. Uma conjunção coordenada, uma coordenada alternativa. I will show it again, but I hope you could see this sign for OR. Yeah? So first it's about the CI, take it out, or leave in. Eu vou mostrar de novo, mas espero que vocês tenham conseguido ver o sinal para OU. Né? Então, coloca o CI, ou o implante coclear, ou tira. And now I want to turn to the second type. So I mentioned earlier that there's a second type that involves pronoun copy, and now I have a brief intermezzo to explain what pronoun copy means. Bom, agora eu vou para o segundo tipo, né? Eu disse mais cedo que tem um tipo de coordenação que envolve cópia de pronome, e agora eu vou explicar o que é isso. I'm curious to hear from you later whether this also exists in Libras, but what it means is that in sign language of the Netherlands, a subject pronoun can be copied, repeated, at the end of the clause. Mais tarde eu vou querer saber se isso também existe na Libras, mas a questão é que na língua de sinais da Holanda, um pronome na função de sujeito, né, no caso reto, ele pode ser copiado depois no final da segunda sentença. And this is marked in red on this slide. And then what sometimes happens is that the first pronoun, the original subject, is dropped, because you can drop subjects in NGT, and then we are left with a structure where the pronoun appears only at the end. Isso tá em vermelho aqui nos slides, né? E o que acontece é que na língua de sinais da Holanda, o pronome pode depois ser deixado de lado, né? Ele aparece no final, mas ele pode também ser deixado de lado. And just as a side note, this is a nice example, maybe for Aliyah, because it includes a head shake and the palm up, right? The two elements you talked about earlier today, which is not relevant now, I'm just mentioning it. Esse exemplo pode ser mais interessante para a Aliyah, porque fala exatamente sobre aceno de cabeça e palmas da mão para cima, que é o que ela comentou hoje mais cedo. So here's an example. This is disjoint coordination. It includes a manual sign. And now I mark the pronoun. Yeah? So the red square marks the pronoun. And you can see in the first conjunct, the pronoun is initial. And in the second one, it's final. Então, aqui a gente tem um exemplo de conjunção de coordenação alternativa em que existe um sinal manual. E no exemplo, na primeira sentença, esse sinal está marcado no começo, e na segunda sentença, o sinal do pronome está marcado no final. So once again, this gives us an asymmetric structure. Então, mais uma vez, uma estrutura assimétrica. Here's a second example, and this one I will show you as video. It shows pretty much the same, but this involves negation too.
Aqui esse segundo exemplo eu vou mostrar para vocês no vídeo. É basicamente a mesma coisa, mas ele também envolve negação. I'll show it again because it's really quite quick. But I hope you can see the pointing signs and then also in the middle the conjunction. Eu vou mostrar de novo porque é muito rápido, mas eu espero que vocês consigam ver os sinais de apontamento. So this was the example. Esse era o vídeo, o exemplo. Now here's the summary of the results, just a couple of numbers. And you see that this topicalization type is more common. So we found 14 examples, and for the pronoun copy type, we only found 3. But this gives us a total of 17, and 17 out of 120 means that, yes, it's not common, but it's certainly not a production error. Bom, então, aqui alguns números em relação ao que a gente encontrou. A gente pode ver que a topicalização é o mais comum, enquanto a cópia de pronome ela aparece bem pouco, né? São só 3 de 17. Mas se a gente tem 17 em 120, isso significa que não é muito, mas é algo para ser considerado. Maybe you also note in this table that actually the pronoun copy is only observed in disjoint coordination, so only in the or cases. But given that there aren't too many data, we can not draw any conclusions about this yet. Por esses números, a gente pode afirmar que a cópia de pronome acontece só nas coordenações alternativas. Mas como não é um número muito grande de dados, não é possível afirmar com certeza. Now, and this already brings us to the discussion part, because now, of course, the question is, why? So if there is this constraint for spoken languages, so why is it violated in this sign language? What's the motivation? Então, isso nos traz a discussão, né? Se existe essa restrição de paralelismo na língua oral, por que a língua de sinais não segue, viola essa restrição? And what I want to suggest is that it has to do with information structure. That the reason is the marking of topic and focus, which in this particular sign language has to be done differently. E o que eu quero dizer é que isso tem a ver com estrutura informacional, né, de tópico, comentário. Tem a ver com a maneira como essa língua de sinais está estruturada. So how is topic and focus commonly marked in a sign language? And this we also know for Libras. So one strategy that is very common is to put the topicalized or the focus constituent at the front of the sentence. Então, como essa estrutura, né, tópico-comentário, ela é formada até nas línguas de sinais, né? Então, o que a gente sabe é que a informação topicalizada, a informação mais importante, ela é colocada antes. I learned yesterday, that the sign for topic in Libras is something like this. Eu aprendi esses dias que o sinal para tópico em Libras é esse. Which already shows you that it has to do with the eyebrows. Yeah? So topics are commonly marked by an eyebrow raise.
However, it is important to note that in sign language of the Netherlands, this is not always the case. So you can have unmarked topics. Esse sinal mostra que a ideia de tópico ela já está relacionada com o levantamento das sobrancelhas, né? Pelo menos em Libras. Mas na língua de sinais da Holanda, esse não é o caso sempre. In addition, focus can also be marked in a different way. So a focus does not necessarily appear at the beginning, but you can also mark it in other ways, manually or non-manually. So for instance, you could make the sign bigger, or you can sign it somewhat higher. So this is an alternative strategy. Além disso, existem outras alternativas para a marcação do foco, não só colocar ele no começo. Você pode, por exemplo, fazer o sinal maior quando você quer mostrar o foco. Now, what we assume is that in coordination, just as in regular non-coordinated sentences, you have dedicated positions for topic and focus. And this is demonstrated in this example from Catalan Sign Language. O que a gente sabe é que tanto nas orações coordenadas quanto nas não coordenadas, você tem uma ordem, né, de tópico e foco. E isso é mostrado nesse exemplo do catalão. And you can see, this example is symmetrical, right? Topic, focus, which creates a symmetrical structure. Esse exemplo ele é simétrico. Você tem tópico, foco, que cria uma estrutura simétrica. And this is the parallel structure constraint. And now we get back to the NGT examples, first looking at asymmetric topicalization. Agora, voltando para os exemplos da língua de sinais da Holanda, primeiro com topicalização assimétrica. This is an example we have already seen. The word order is different in the two conjuncts, so we get a violation of the parallel structure constraint. Esse é um exemplo que a gente já viu. A ordem dos elementos é diferente nas duas orações, e isso viola aquela primeira restrição de paralelismo. And this is the question we now want to answer, right? Why is this the case? For Catalan Sign Language, we have seen it's symmetrical, but now for Sign Language of the Netherlands, at least in a few examples, there is asymmetry. E essa é a pergunta que a gente quer responder, né? Por que na linguagem de sinais da Holanda a gente tem esses casos de assimetria, enquanto no catalão, por exemplo, são todos simétricos? And what we assume is that this is done in order to mark the contrast. Yeah? Focus means contrast, and apparently the other strategy to mark focus, yeah, making the sign bigger or signing it higher, is not strong enough to mark the contrast. E a gente acredita que seja uma maneira de marcar o contraste. Tá? E muitas vezes não adianta só mudar a ordem, precisa também de um movimento enfático, movimento maior. And this is why you change the word order, right? Now, in a sense, you move one element, yeah, or you displace it in order to make the contrast clear. É por isso que eles mudam a ordem do elemento na frase, né? Não, além de fazer o sinal, você também coloca o elemento no final. So what this means is basically the following. We have two strategies for marking the contrast. Either you do it purely prosodically, or you do it by changing the word order. Então, o que a gente acredita é que existem duas estratégias para marcar o contraste. Uma delas você faz de maneira prosódica, né, com sinais, e na outra você muda a ordem dos elementos. Yeah. And it's pretty clear that Sign Language of the Netherlands allows for both options. I mean, we must not forget that most of the examples are symmetric. There are only like 14% where the alternative strategy is chosen. E é importante ressaltar que a língua de sinais da Holanda, ela permite as duas maneiras, né? A mudança de ordem nas frases acontece só em 14% dos casos da língua de sinais da Holanda. And why this is the case, so why one strategy is chosen over the other, we don't know yet.
So I guess what we need to do is look at all of these examples more closely, look at maybe the phonological shape of the signs, look at the context in order to disentangle why one strategy is chosen over the other. Agora, por que existe a escolha de uma em detrimento da outra, a gente ainda não sabe, né? Precisa olhar com mais calma para os dados, para a estrutura fonológica, para o contexto, para ver por que uma das estratégias é escolhida em detrimento da outra em certos casos. On this slide, basically the same argument is made for the second type, for the pronoun copy type, where we would suggest to simply extend the proposal. Yeah? Once again, no matter where this pronoun copy really is inserted, it creates an asymmetric word order across the conjuncts. E aqui, então, mais um exemplo, retomando a questão da cópia do pronome, não importa onde ele está inserido. A questão é que é de maneira assimétrica nas duas frases. And the question, the final question that appears at the bottom of this slide, well, in a sense, I already answered it. So why is this not always the case? Why are not all coordinations asymmetric? E a última questão, que é colocada no final do slide, que eu, de certa maneira, já respondi, é porque esse contraste nem sempre é expressado dessa forma. And I guess this is pretty much what I already said. Yeah? In spoken languages, at least this is what the literature suggests, the parallel structure constraint is mostly followed. Então, para encerrar, né, o que os estudos sobre línguas de sinais sugerem é que o contraste paralelo entre os conjuntos, né, é geralmente expresso. And what I suggested for sign language of the Netherlands is that it might be the case that sometimes the information structure considerations are stronger than this constraint. And then you go for the asymmetric strategy. E o que eu sugiro em relação à língua de sinais da Holanda é que a estrutura informacional às vezes é mais forte do que essa restrição, por isso ela é violada. And you can see on the slide, like the third point, what I say here is in sign languages. Yeah? That's a bit risky, right? Because now I've been talking about sign language of the Netherlands, and of course I have no idea whether this is true for other sign languages. So I think I shouldn't have done that. But maybe we can get back to it in the discussion. Bom, aqui nos slides eu coloquei que isso acontece em línguas de sinais, mas eu tenho falado mais sobre as línguas de sinais da Holanda, então eu não sei se eu deveria mesmo ter feito essa afirmação, mas a gente pode discutir isso. And then we conclude. So, what I have shown, we are almost there. So what I have shown is that, quite surprisingly, coordination in sign language of the Netherlands sometimes violates a constraint that is well established based on spoken language data. Bom, então, em conclusão, a língua de sinais da Holanda, a coordenação da língua de sinais da Holanda, geralmente mostra violações dessa restrição que é bem estabelecida pela estrutura geral de violações da língua falada. The word order within the two conjuncts may differ, and what we speculated now is that this may have to do with information structure considerations. Então, a ordem das palavras dentro dos dois conjuntos pode ser diferente, e a gente acredita que isso tenha a ver com a estrutura informacional. And this is about one sign language. And I think I told you before that I browsed the literature, and there's not much, but there's a very recent PhD thesis on Catalan Sign Language on exactly the topic of coordination, hundreds of pages, and there's one example with asymmetric word order. Bom, e esse é um estudo recente, né? Mas o que a gente sabe é que em línguas como o catalão, em línguas de sinais como a do catalão, houve apenas um exemplo, um registro
de coordenação assimétrica. So we really need to look at other sign languages and probably also at more spoken languages, right? So the data I presented here, Portuguese, English, German, that's a fairly Eurocentric view on the topic. So typological work might indicate or might not indicate that such violations also appear in other languages. Então, o que nós precisamos olhar agora, analisar agora, são outras línguas de sinal, e outras línguas faladas também, porque aqui a gente trouxe exemplos de português, inglês e alemão. Isso é uma visão bastante eurocêntrica. That's it. Thank you very much. I'm not going to read the acknowledgements. One thing I want to add is only after composing the PowerPoint, I got aware that there are 2 organizers here and a lot of helpers. So, of course, I certainly want to add Alexandra's name. Bom, quando eu já tinha feito os slides, eu fiquei sabendo que a gente tinha 2 coordenadoras, então, e várias outras pessoas ajudando. Depois eu vou inserir os nomes. And last but not least, a big thanks to all of you. Thanks. E eu agradeço a todos vocês. Obrigado, Roland. Eu acho que vocês têm que ficar lá com ele. Obrigado, Roland. Uma palestra muito interessante. A gente tem espaço para perguntas. Eu só vou pedir que quem quiser fazer perguntas, seja em Libras ou em português ou em inglês, que venha aqui na frente para poder sair na câmera. There's one. In English. How do I dare? Please, this is a question from someone who doesn't work with sign language. You mentioned in the beginning of your talk, first of all, thank you for your talk. It's someone who doesn't work with sign languages, but with coordinate and subordinate constructions. So, in the beginning of your talk, you said that you were going to exclude from your analysis the cases in which the plus comes in the beginning of the sentence. I would like to know why, because we have many studies in oral languages, in spoken languages, in which these cases are very important because they represent the conjunction that is co-joining to larger structures of text or a turn. So I would like to know if this doesn't exist in sign language, or if so, why did you decide to exclude? Thank you. Só traduzindo a pergunta dela, gente. Ela falou que ela é uma pessoa que não trabalha com língua... acho, né? Legal. Então, eu não trabalho com língua de sinais, mas com coordenação e subordinação. E perguntei, então, a ele por que ele deixou de lado os casos em que a conjunção, né, o mais, vinha no começo da sentença e não entre duas, conjuntos, entre 2 conjuntos. Obrigada. First of all, questions asked by non-sign linguists are often the best and the most challenging. Primeiramente, as perguntas feitas por linguistas que não sinalizam geralmente são muito interessantes e são as mais desafiadoras. And that may be the case now, but let's see. So, E esse provavelmente é o caso.
So why did we exclude these cases? Basically, the simple answer is because we wanted to be conservative, right? Not to over-interpret the data, and I will explain why. Então, por que que a gente excluiu esses dados? Foi porque a gente foi conservador. A gente não queria fazer uma super análise dos dados que a gente conseguiu. We simply don't know how this works in the discourse, right? And our starting point was the parallel structure constraint. Yeah? And I'm not aware of people who apply this constraint to, say, a cross-speech act coordination. Então, o que acontece é que a gente não sabia como essa estrutura se inseria no discurso. Então, dado esse motivo, a gente queria saber como que a limitação paralela da estrutura se dava de modo geral e específico. So, for instance, if you tell me Jair is a good swimmer, and then I say, and he's a great cook too, right? Then, in general, I would hypothesize that this also obeys the parallel structure constraint. Então, se eu te falar, o Jair é um ótimo nadador, e você falar, e ele é um ótimo cozinheiro, esse E provavelmente entra no limite da estrutura paralela. But we simply don't know, right? So, given that the parallel structure constraint is like within speaker, yeah, this is why we did not look at these cases. But I think we should. Mas a gente não sabe. Então, essa estrutura, ela pode variar de certas formas. Então, foi uma coisa que a gente não olhou, mas eu acho que a gente devia. Parabéns, professor, pela sua pesquisa. Eu gostei bastante, inclusive com relação a falar das estruturas que coordenam essas orações, né, as regras que coordenam essas orações. Inclusive falando que a língua de sinais lá da Holanda, ela é um desafio com relação a essas regras universais e elas vêm aí contrapor essas regras, pelo que você mostrou. Não sei se isso se encaixa no método em que você apresentou agora, com relação aos surdos que você analisou. Não sabe também qual é o nível do bilinguismo dos surdos que você analisou ainda. Se eles adquiriram língua de sinais tardiamente ou não, porque a gente tem inúmeras influências da nossa formação linguística. Se a gente teve influência de uma oralização, influência da língua majoritária. Não sei se você analisou isso, se você levou isso em consideração no método ao analisar esses exemplos, esses casos. Yeah, thank you very much. I was a little bit brief about the corpus. So what I should have told you is that all the people who participate in this corpus, and there are 98 of them, they are all second or third generation deaf native signers. Eu não falei de forma muito extensiva sobre o corpus, mas eu deveria ter mencionado de que o corpus se trata de pessoas surdas de segunda ou terceira geração. Sorry? 98 pessoas. Yeah. And what you could not see in the video is they're always in pairs. Yeah? So they always have a deaf interlocutor. So they're not just signing to the camera, they're really signing to another native deaf interlocutor. E outra coisa que vocês não puderam ver no vídeo é que as pessoas estão sinalizando com pares. Então, na verdade, elas não estão sinalizando para a câmera, mas elas estão conversando com outra pessoa surda, um outro interlocutor surdo. But Himar also raised a very important point, right? Because even then, we always have the risk of influence from the spoken language. Mas o Himar falou de um ponto muito interessante, porque a gente também pode ter influências da língua oral. But what is nice about these data is that this can exactly not be the case.
because this cannot be influenced from spoken Dutch, because these structures are ungrammatical in spoken Dutch. Mas o que é legal desses dados é que esse não é o caso, porque essas pessoas não foram influenciadas pelo holandês falado. Porque no holandês falado, essas estruturas demonstradas, elas são agramaticais. And if I may, one small additional point. Actually, in the past, people have claimed that this sign... E se eu puder adicionar mais uma coisa, no passado, as pessoas falaram que esse sinal de mais, de e... So people have claimed that this is actually not proper sign language of the Netherlands, but rather a sort of sign-supported Dutch. But I think the corpus data show that this is not true. I mean, this is commonly used by deaf native signers. Algumas pessoas falaram no passado de que esse sinal não faz parte, na verdade, da língua de sinais holandesa, de que esse sinal fazia parte, na verdade, do holandês falado, então que foi transposto. Mas a gente pode ver que esse não é o caso, porque pela recorrência que esse sinal tem na língua de sinais da Holanda. Bom, temos para mais perguntas? Eu já li algumas coisas, e principalmente no livro da Ronice, junto com a Lodeni Carnop, e eu lembro dessa questão da marca de tópico e também a informação focal. E eu lembro que tinha uma relação com os exemplos que você comentou, né, com a questão da conjunção. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma frase em Libras com um verbo querer, por exemplo. Então, por exemplo, nadar, quero. Ou faz duas vezes. Eu quero, nadar, quero. Então, acredito que tem uma relação com essa questão da repetição, porque a língua brasileira de sinais repete também o verbo no final, como uma forma de marcar um foco, uma informação focal. Então, para ter certeza, né, daquilo que está sendo falado. Então, eu não sei se isso poderia também ter uma relação com essa informação. Thank you very much. I think that's a very good question, but I'm not sure I have a good answer. Muito obrigada. Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, mas eu não sei se eu tenho uma resposta tão pertinente. So, I also know the work on Libras, mostly by Ronice de Quadros and colleagues, where they say that in order to mark focus, information focus, you can double an element. It could be the verb, it could be a question word, and so forth. Eu sei que eu li alguns estudos da Libras de alguns colegas e eles falam que para você marcar o tópico, você pode dobrar a palavra ou você pode usar a mesma palavra ou uma estrutura parecida duas vezes. So this kind of doubling is a strategy for marking focus. Então esse tipo de duplo é uma estratégia para marcar o foco. And why could this be relevant in this context? Because, for instance, in the pronoun copy case, you could argue that the copy also marks focus. E por que isso poderia ser relevante nesse caso? Poderia ser relevante se a gente pensar na questão da cópia pronominal. Porque pela cópia pronominal, você teria a demonstração do que é mais importante no tópico. But then let's also ask in how far it is different. It's different because if you look at the two conjuncts, it's not the case that material from the first conjunct is doubled in the second one. Mas também vamos nos perguntar por que isso é diferente. Se a gente pensar, aquilo que é colocado no primeiro conjunto e é falado de novo no segundo conjunto,
a retomada no segundo conjunto não vai ter a mesma função que o primeiro conjunto. But actually, your question opens the possibility that there might be a third strategy, right? So what you could maybe also do is, in the second conjunct, to simply double the element that is in focus. But this we have not found. Mas a sua pergunta também faz a gente pensar que pode ser que exista uma terceira estratégia. Quando a gente duplica a informação no segundo conjunto, a gente está dando mais atenção àquilo que está sendo dito, de modo a enfatizar isso. Mas isso ainda não foi estudado. Mais alguma pergunta? Bom, então, thank you, Roland. Obrigado pela fala.